Boa noite, Ana Paula, seja bem-vinda. Estamos chegando aí, um pouquinho para a gente começar. Boa noite, Ana Carolina, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Aguardando mais um pouquinho para a gente começar. Boa noite. Está me chegando um pouquinho, né? Vou dar um tempinho só para chegar mais um pouquinho, né, de pessoas para a gente começar. Ok? Sejam bem-vindos para essa conversa aqui, que eu acho que é uma conversa muito intrigante nos dias de hoje, bem-vinda para a gente, né, trazer ali uma forma de olhar as nossas diferenças, as nossas perspectivas, ainda mais em época de eleição, né, de polaridades. Eu acho que é uma conversa que traz aí um olhar diferenciado, ok? Aqui também, hoje, eu estou trazendo uma perspectiva diferente para a gente olhar a tipologia junguiana, uma perspectiva aí, vamos dizer, inovadora, que eu venho fazendo já uma pesquisa nesse sentido, e é uma perspectiva diferenciada do que a gente fazer também, né, com essa ajuda, essa forma, esse conhecimento que Carl Gustav Jung trouxe para a gente, né, para a humanidade. Bem, me apresentando aqui inicialmente, meu nome é Marisa Abujanra, eu sou psicóloga, pedagoga, orientadora profissional, apaixonada pela área clínica e pela orientação profissional. Hoje eu trago aqui para vocês um pouquinho dessa perspectiva que eu chamo, a palestra aí, os tipos psicológicos, né, baseados na tipologia de Jung, mas eu gosto de chamar essa palestra de Os 4 Caminhos para uma Reflexão Integral. Por que eu chamo essa palestra de Os 4 Caminhos para uma Reflexão Integral? Porque eu considero que Jung trouxe ali uma abordagem riquíssima que ajuda a gente a olhar a vida por ângulos diferentes e pensar sobre a vida e refletir sobre a vida também usando, né, essa conceituação que é tão rica. Primeiro, eu gostaria de começar aqui pedindo para vocês o seguinte, vou pedir para vocês, se vocês puderem pegar lápis e papel e me responderem a seguinte questão, né, a seguinte pergunta aqui. Se fôssemos reunir as causas, né, de conflitos da humanidade em apenas uma palavra, qual seria essa palavra? O desafio é o seguinte, a gente pensar se a gente tivesse aqui como trazer um pensamento ou uma palavra que a gente pudesse definir como uma palavra que expressasse as causas dos conflitos da humanidade, por que a gente, né,
tem tantas questões aí conflituosas e de desentendimento. Que palavra resumiria essas causas de conflitos? O que é que falta para a gente que a gente não consegue aí, né, se entender? Que palavra seria essa? Se fôssemos resumir as causas de conflitos da humanidade em apenas uma palavra, qual seria essa palavra? Eu gosto dessa pergunta, geralmente eu começo muitas aulas minhas perguntando sobre isso, né? E palavra seria essa que a gente, trazendo aqui, a gente diria que tá, olha aí, Malu está falando comunicação, ok, Malu, também, né? Egoísmo, Ana Carolina está trazendo aqui, egoísmo, bacana, Ana, legal, Malu também, né? Comunicação, verdade, egoísmo, mas que palavra a gente poderia pensar que é única e que resume tudo isso? Porque egoísmo está certo, né? Falta de comunicação está certo. Né? Que outras palavras aí? Bem, gente, né? A gente pode dizer falta de respeito, falta de compreensão, né? Falta de empatia, a Ana Paula está trazendo aqui, falta de empatia também. Todas essas são palavras que estão corretas aí, né? São pensamentos que estão corretos. O que é que acontece aí, objetivamente? É que essas palavras estão corretas, mas eu quero trazer uma palavra mais global, uma palavra funcional aqui. Intolerância, Ailton está dizendo, né? Ailton não, está trazendo aqui, né? Viu YouTube, a intolerância também. Mas trazendo aí de uma forma mais global, eu acho que eu vou decepcionar vocês. Ignorância, Brenda está falando, ignorância. Acho que eu vou decepcionar um pouquinho vocês. Por quê? Porque eu estou trazendo aqui uma palavra que é uma palavra mais funcional. Vamos lá, eu vou apresentar aqui que palavra é essa. É o como, tá? Quando eu falo como, as pessoas ficam um pouquinho decepcionadas. Puxa, eu disse tanta palavra, mas como? Como o quê? Né? E a questão é justamente essa. É o como, porque o como é uma palavra funcional de como eu vejo o mundo, de como você vê o mundo. Eu gosto muito dessa figura aqui, né? Essa figura está na internet. Até hoje eu ainda não descobri quem é que fez essa figura, que é maravilhosa, para dar aqui os créditos desse desenho, mas é o como você vê e o como eu vejo. Né? Aqui a gente é uma figura bem que muita gente conhece, porque é muito bacana, a gente tem um 6, mas dependendo do ângulo que se está aqui, você pode ver um 6 ou um 9. Então, a minha visão e a sua visão dentro desse como eu enxergo e como você enxerga, é essa palavra, é esse pensamento que faz com que a gente pense o quê? Que cada um tem uma forma de ver, e essa é a questão. Né? A questão é esse ângulo, será que é um 6, será que é um 9? As duas formas podem ser, porque os ângulos estão diferentes aqui. Né? A Malu está falando, perfeito, como é o cerne, é isso mesmo, é o cerne da questão. E esse como eu trago aqui para vocês, para a gente olhar também a forma como nós conhecemos o mundo. E aí é que a gente traz, né? Como é que a gente conhece o mundo? Cada um tem sua forma, sua preferência, o seu jeito de olhar o mundo e de trazer e aprender esse mundo para dentro de si, compreender esse mundo. Então, esse como tem a ver com como compreendemos o mundo, como nos comunicamos, como nos relacionamos, como aprendemos. Tudo isso, cada um de nós faz do seu jeitinho. Tudo isso, cada um de nós faz do seu modo,
né? Faz de acordo com a forma que a gente aprende a lidar com o mundo, é a forma como a gente prefere conhecer o mundo. Então, quando a gente tiver aí, né, essa capacidade de observar que não é só o nosso ponto de vista, mas o ponto de vista do outro, as coisas podem melhorar bastante. Concordam? E aí eu quero trazer aqui para vocês algumas perspectivas. Eu vou tentar passar aqui um vídeo, tá? Para trazer aqui mais, para a gente abrir aí, né, essa conversa. Um vídeo que eu gosto muito, não sei se vocês conhecem, o nome chama... É uma história, na verdade, não é um vídeo. O nome da história é O Elefante e os Sábios. É uma história sufi, que também, às vezes, o nome é O Elefante e os Cegos. E eu vou compartilhar aqui com vocês essa história para a gente dar continuidade Eles vão ver mais tarde, mas... na nossa conversa. Então, um momentinho que eu vou compartilhar aqui com vocês esse vídeo. Iniciando aí. Espera aí, um momentinho que eu acho que eu tenho que abrir, espera aí, que eu tenho que fazer uma coisinha aqui antes, para eu compartilhar. Tá. Francisco, está aparecendo aí? Tá sim, Marisa, certinho. Tá? Ok, obrigada, Francisco. Vamos lá, vai começar do início aí. Marisa, tá sem som só. Eu pelo menos não tô ouvindo. Oi, Marisa, o vídeo tá sem áudio. O quê? A gente não tá ouvindo aqui o áudio do vídeo na reunião. Ah, o vídeo está sem áudio. Tá, um momentinho, então. Espera aí, então, porque... um momentinho, que eu tenho que ver aqui. Tem que liberar aqui, um momento. Espera aí, 2 minutinhos. Gente, vamos ver se agora vai. Vamos ver se agora vai desde... Desculpem, vamos ver se agora vai desde o início. Foi o som, Francisco? Foi sim, foi sim. Legal. Numa cidade da Índia viviam 7 sábios cegos. Como seus conselhos eram sempre excelentes, todas as pessoas que tinham problemas os consultavam. Embora fossem amigos, havia uma certa rivalidade entre eles, que de vez em quando discutiam sobre qual seria o mais sábio. Em uma dessas discussões, um deles se irritou e foi embora. No dia seguinte, chegou à cidade um comerciante montado num elefante imenso. Os cegos jamais haviam tocado nesse animal e correram para a rua ao encontro dele. O primeiro sábio apalpou a barriga do animal e declarou: "Trata-se de um ser gigantesco e muito forte. Seus músculos parecem paredes." "Que bobagem", disse o segundo sábio. "Este animal é pontudo como uma lança, uma arma de guerra", disse outro, tocando a presa do elefante. "Ambos se enganam", disse aquele que apertava a tromba do elefante. "Este animal é idêntico a uma serpente, mas não morde, pois não possui dentes na boca. É uma cobra mansa e macia." "Vocês estão totalmente alucinados", gritou o sábio que mexia nas orelhas do elefante. "Este animal não se parece com nenhum outro. Seus movimentos são ondeantes, como se seu corpo fosse uma cortina enorme. Vejam só."
Todos vocês estão completamente errados, irritou-se o sexto sábio tocando a pequena cauda do elefante. Este animal é como uma rocha, com uma cordinha presa no corpo. Posso até me pendurar nele. E assim ficaram horas debatendo, até que o sétimo sábio apareceu conduzido por uma criança. Ouvindo a discussão, pediu ao menino que desenhasse no chão a figura do elefante. Quando tateou os contornos do desenho, percebeu que todos os sábios estavam certos e enganados ao mesmo tempo. Agradeceu ao menino e afirmou: assim os homens se comportam diante da verdade. Pegam apenas uma parte, pensam que é o todo e continuam tolos. Marisa, agora, seu microfone que tá fechado. Bem, Opa, agora foi, vamos lá. foi? Tá, desculpe. Maravilha, Bem, imagina. eu acho bacana essa história, né? Essa lenda Sufi, ela tem uma delicadeza que traz para a gente uma visão de que a verdade pode ser vista de diversas formas, né? Cada um ali estava tendo, enfim, uma visão e uma forma de olhar que trazia uma perspectiva sobre aquela verdade. Então, olhar o lado do outro, olhar um pouquinho o que é que esse outro, né, traz para a gente, entrar na perspectiva do outro, que é o que a gente chama aí de empatia, né, é a possibilidade da gente compreender como a gente lida com o mundo, né? Abrir essas questões, trazer isso mais para a visão da gente, de como cada um percebe o mundo de um jeito diferente. Eu quero trazer aqui para vocês, agora, continuando mais um pouquinho desse exercício, e eu vou pedir para vocês me responderem, olharem aí, pensarem, né? Não precisa me responder exatamente, mas como é que vocês funcionam mais aí? Se vocês preferem mais, eu posso deixar de ver as árvores observando a floresta, ou eu posso perder a floresta para observar as árvores? Qual desses dois tipos de jeitos aí de encarar o mundo e a vida vocês preferem? Tá? Eu vou pedir para vocês olharem e anotarem. E agora? Eu gosto de acompanhar as coisas até o final ou eu prefiro criar uma nova ideia a melhorar as velhas? Como é que vocês se sentem no sentido da preferência de vocês? Como é que vocês lidam com isso? Qual dos dois? Eu gosto de acompanhar as coisas até o final ou eu prefiro criar uma nova ideia a melhorar as velhas? Vocês podem também anotar aí, tá? Mais um pouquinho. Quem é aqui que eu falo antes de pensar, eu penso antes de falar? Quem aqui tem essa mudança aí de perspectiva? Como é que vocês preferem? Prefere falar antes, às vezes, de pensar, ou pensa bastante e depois fala? Eu adio a finalização até o momento certo ou eu tendo a finalizar as tarefas antes do prazo? Como é que vocês funcionam? Como é o tipo de funcionamento de vocês? Ok? Vou pedir aqui, agora, só mais uma coisinha. O último exercício aí para a gente começar mesmo essa conversa. Pedir para vocês pegarem lápis e papel e vou pedir para vocês escreverem nesse momento, tá? Meu nome, Marisa, com a mão esquerda, para quem aí, né, é destro, e com a mão direita para quem é canhoto. Vou pedir para vocês fazerem esse exercício. Pegar um papel, escrever meu nome, tá? Quem for destro, escreve com a mão esquerda e quem for canhoto, escreve com a mão direita. Dá um tempinho para vocês fazerem esse exercício. Vamos lá.
né? Quem é que teve aí uma dificuldade grande, né, em fazer o exercício e escrever, ou do jeitinho que se organizou aí, se vocês sentiram uma mudança na letra, na caligrafia, na forma como vocês escreveram? Eu estou trazendo isso, gente, para estimular aqui a visão de vocês sobre como se constrói uma preferência. Uma preferência é construída, muitas vezes, né, em cima do que a gente se sente mais à vontade, mais confortável para fazer. Então, quando a gente vai falar de tipos psicológicos, a gente está falando de preferências, interesses e habilidades. Como a gente se sente mais confortável lidando com o mundo. Assim como a gente, né, tem pessoas que escrevem, né, ambidestros, que escrevem com as duas mãos, e tudo bem, são pessoas ali, né, mas que conseguiram desenvolver, mas sempre ele tem uma preferenciazinha maior por uma mão, ok? Então, a gente desenvolve isso, gente, desde muito pequenininho, né? Desde quando a gente é bem criancinha, a gente começa a buscar o que faz mais sentido para a gente e a escolher as nossas preferências. Márcia está dizendo tudo torto, e Tereza está se dando conta que realmente tem uma mudança da letra, né? A gente escreve mais devagar, a gente escreve com mais cuidado também, sai ali de um jeito meio truncado, porque a gente está ali trabalhando não exatamente com as nossas preferências, né? A gente está fazendo de um jeito que é o nosso desafio. Brenda está falando, eu consigo escrever com a mão esquerda, mesmo sendo destra, mas a caligrafia é bem trêmula. Consegue, a gente consegue, mas não é o melhor que a gente dá, né? Não é assim a nossa... Ana Paula está dizendo, o meu ficou uma vergonha. É isso, Ana, porque não tem jeito, porque a gente está fazendo o quê? A gente não está indo de encontro com o que a gente prefere, não é questão de treinamento, é questão de preferência mesmo. Claro que depois, se a gente treina muito, a gente consegue. Jung dava esse exemplo para explicar como é que a gente, né, escolhe as funções que a gente vai olhar o mundo ou aprender. A gente trabalha com as preferências. Uma coisa que eu queria falar aqui que é muito importante. Dentro disso, né, desses exercícios aí iniciais, a gente vai começar efetivamente aqui a nossa palestra. Então, assim, a forma como cada um prefere lidar com o mundo é assunto que embasa a produção de conhecimentos. E essa é uma questão, gente, que vem de muito tempo atrás, sabe, de antes de Cristo, que é uma questão que, se a gente vai olhar agora, né, epistemologicamente, como a gente constrói o nosso conhecimento, sempre está tendo ali uma briga. Basta dizer que a filosofia reconhece, né, essa dicotomia, né, essa forma de olhar de um jeito ou de outro, a partir das questões epistemológicas que sempre estiveram aí, com Platão e Aristóteles. Né? Platão dizia o quê? Que o mundo das ideias, o mundo interior, né, quando ele traz o mito da caverna, esse é o mundo real. Então, o mundo das ideias, o que está na cabeça da gente é perfeito, o que a gente expressa do lado de fora não é perfeito. A gente imagina uma cadeira, a gente imagina ela perfeita, mas quando a gente vai construir essa cadeira, ela não sai exatamente tão perfeito quanto a gente imaginou, ou seja, o nosso mundo interno é mais rico, é perfeito. Aristóteles já dizia o contrário ali. Os sentidos, né, a forma como a gente apreende, porque Platão dizia, tem aí algo dentro da gente que está ok, que é perfeito, e Aristóteles dizia, não, a gente apreende o mundo através dos sentidos, é necessário que a gente tenha uma experiência, primeiro com o mundo, para que a gente entenda esse mundo da forma mais perfeita possível. Aí vem depois, né, o racionalismo e o empirismo.
René Descartes, o que é que ele falava? Quando ele escreveu ali o discurso do método, ele falava, penso, logo existo, quer dizer, o seu raciocínio, a forma como você constrói racionalmente as suas ideias é que te levam à verdade. Locke já trazia o quê? John Locke já trazia que o conhecimento é determinado pela experiência. Não é o que está dentro, a forma como a gente vai raciocinar, mas é a experiência. Tudo isso, gente, estou falando aqui a grosso modo, né? Mas só para trazer para vocês essa dicotomia, essas visões que sempre estiveram aí, né? Quando a gente olha para a produção do conhecimento, sempre tem esses dois lados aí para a gente pensar sobre. E aí vem Kant de lá e diz, ó, é pela sensibilidade e é pelo entendimento, né? E Kant traz ali uma ideia de que, puxa, não é só pelos sentidos que a gente capta o mundo, mas também tem algo dentro da gente que já estava ali, que ajuda a gente a organizar as nossas ideias. São essas duas coisas, é como se ele juntasse ali, né, a grosso modo, claro, o racionalismo e o empirismo. Kant dizia que já existia um a priori, né, que você já tinha algum conhecimento dentro de você. Né? Kant bate ali, quando ele fala isso, com Platão, né, e com Descartes. Existe alguma coisa já dentro, porque quando você olha uma árvore, né, que ele falava ali da coisa do espaço e do tempo, você olha uma árvore, na primavera ela está cheia de flores, depois você passa um tempo, né, ali, né, sem ver aquela árvore, você volta ao mesmo lugar e olha aquela árvore, no inverno ela já não tem as mesmas flores, os galhos já estão secos. No entanto, a gente sabe que é a mesma árvore, no mesmo lugar. Então, existe aí um a priori, um espaço e um tempo que já existe, alguma coisa interna dentro da gente que também ajuda a gente a construir o conhecimento. Indo mais um pouquinho, né, trazendo tudo isso, ali por volta de 1921, Carl Gustav Jung escreve Tipos Psicológicos. Esse livro é um livro assim que eu tenho muito carinho, né? Não é um livro assim fácil de ler, mas eu super recomendo a leitura porque é uma aula de filosofia, uma coisa atrás da outra. Foi o primeiro livro ali considerado como obra fundamental depois que Jung teve aquela briga, aquele desentendimento ali, né? De ideias com Freud, que é exatamente isso que a gente está falando, né? Cada um vendo de um jeito, um mesmo objeto, mas cada um olhando aquele objeto de um jeito diferente, tinham a impressão que eles brigaram ali, mais ou menos, brigaram assim, se desentenderam. Freud ficou bem chateado com Jung, porque Jung trouxe um sonho para Freud, que a interpretação foi diferente, tanto de um quanto de outro. Vocês podem até assistir. Tem um filme muito bacana, agora eu esqueci o nome, mas é aquele filme sobre Jung e Freud, que conta um pouquinho dessa história. Mas foi mais ou menos ali em 1911, uma viagem que eles fizeram, né, para os Estados Unidos. Tem alguém aqui que eu acho que está lembrando aqui o nome do filme. Ana está falando que muito bom esse filme, isso. E aí, quando Jung escreveu esse livro, Jung tinha, né, brigado ali em 1911, mesmo assim Jung ainda ficou um tempo lá na Sociedade de Psicanálise. Eu acho que ele saiu ali por volta de 1913, quando ele tem a ruptura mesmo, né? Durante 1913 ali até 1920, Jung vai escrevendo coisas, mas não com essa força total como foi Tipos Psicológicos. E Jung, nesse tempo, começa a estudar filosofia, mais, aprofundar ainda mais, mas como médico ele busca ali toda a parte de antropologia, arqueologia, né? Ele entra em outras culturas e ele, enfim, escreve Tipos Psicológicos. Uma das questões, ou vamos dizer assim, motivações, né, que levaram Jung a escrever esse livro foi que ele se perguntava incessantemente como é que dois sujeitos, e aí ele vai falar de Freud e Adler, que também, né, brigaram ali, né, teve essa separação também aí, né, em torno das ideias,
Jung se perguntava como é que dois sujeitos, e ele também estava dentro dessa história, né? Ele, Freud e Adler. Como é que dois sujeitos podem ver um mesmo objeto, ter ali aquela ideia e ver a mesma questão, a mesma situação, enfim, o mesmo problema e terem ideias tão distintas. E aí Jung fala nesse livro o seguinte: em Adler, a ênfase é posta em um sujeito que se afirma e procura manter sua superioridade sobre os objetos. Lembrando aqui que Adler é aquele que traz muito a teoria de superioridade, inferioridade, que ele olha para o sujeito e diz que as questões do sujeito têm a ver com isso, com você se sentir superior ou inferior. E em Freud, ao contrário, a ênfase é posta inteiramente nos objetos, que, conforme suas características especiais, são proveitosas ou prejudiciais ao desejo de prazer do sujeito. Ou seja, Freud tinha essa relação que mais da sexualidade, mas aonde essa relação com o objeto, Freud focava mais no objeto, ficava ali mais presente, diferenciando essa visão de Freud e Adler. Então, vamos dizer que Adler fosse mais olhando o sujeito e Freud olhando mais a relação do sujeito com o objeto. Ele começou a se perguntar, né? E aí, nesse livro, é muito interessante porque Jung traz ideias de... começa a olhar e analisar as tipologias ali a partir de filósofos, a partir da literatura. Então, ele traz, por exemplo, a questão de Nietzsche, quando Nietzsche traz a visão estética, né, apolínea ou dionisíaca, fazendo uma comparação entre Apolíneo, o deus, né, Apolo, e Dionísio, deus do Baco, falando que Apolo era mais racional e Dionísio mais sentimental. Ele também traz ali fala muito também daquela coisa da visão de Epimeteu e Prometeu. Né? Prometeu é esse que vê antes, Epimeteu é o que vê depois, né? Colocando ali, fazendo também uma análise entre Prometeu e Epimeteu, trazendo assim o Prometeu como alguém introspectivo, porque o Prometeu vê antes e depois é que faz a coisa. O Epimeteu, ele fala, né? E depois é que constrói, no sentido de introspectivo e extrospectivo. Então, ele traz ali, Jung, várias ideias, vários filósofos, várias análises, né, da literatura. Ele traz Schiller, Goethe, enfim, para trabalhar a tipologia e os tipos psicológicos. Esse livro é assim, são análise em análise, ele começando a desenvolver aí a tipologia e trazendo para a gente uma visão do que significa a tipologia, os tipos psicológicos. E aí, Jung diz o seguinte, eu acho muito interessante, que desde os primórdios da história das ciências, foi preocupação do intelecto reflexivo da gente, né, como seres pensantes, colocar meios termos entre os polos da semelhança e da dessemelhança absolutas do ser humano. Daí o resultado dos assim chamados tipos. Então, essa questão do temperamento na antiguidade sempre existiu, né? Primeiro a gente vai trazer ali, né? Lembra de toda aquela tipologia aqui que era aplicado quando a gente trouxe, né, essa visão da medicina antiga, dos temperamentos, quando Hipócrates traz aquela divisão da água, do fogo, do ar, da terra, que correspondiam aos humores, sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. E aí, mais tarde, foi a base para Galeno, né, desenvolver uma medicina que ficou ali durante, imagine, 1.800 anos, até chegar ali na época em que a gente começa a descobrir a célula. Mas a medicina durante a Idade Média toda, né, era tratada a partir do quê? Dos temperamentos que eram considerados sanguíneo, fleumático, colérico, melancólico. Então, assim,
a forma que o homem tem de se organizar, esse desejo de se organizar, né? Essa classificação aí aristotélica, né? Que sempre teve esse desejo de tirar o que está indiferenciado do caos e organizar para a gente ter uma visão, né? Ali mais clara do que cada coisa, né? Dar lugar e nomear cada coisa, sempre foi desejo de nós humanos. A gente precisa se organizar. E Jung dizia o seguinte, que a tipologia vinha com esse objetivo de organizar a nossa visão, de organizar a nossa reflexão, de trazer ali dados em que a gente pudesse nomear para, pelo menos, começar uma conversa, né? Que alguma coisa tivesse um sentido para mim e um sentido para você e que a gente pudesse se entender. Então, a tipologia não era, ele falava isso objetivamente, não é para botar as pessoas em gavetinhas fechadas, mas é para a gente ter um lugar de clareza, de organização, que traga para a gente maior claridade do que cada um está ali sentindo. Então, eu digo que a tipologia ajuda a gente a entender que nós somos seres diferentes, né? E, ao mesmo tempo, iguais, e conversar sobre isso de uma forma mais clara. É como se a gente fosse mais objetivos na nossa forma, né, de lidar um com o outro, quando a gente traz a clareza de eu tenho as minhas preferências, você tem as suas, e o que é que a gente pode fazer com isso? Porque é algo natural, né, que está aí. Às vezes a gente fica muito nervoso, né, passando mal numa situação e não para olhar, mas espera aí, como é que eu estou preferindo, como é que o outro está preferindo? Como é que a gente pode se autoconhecer, trazer o autoconhecimento para a vida da gente, né? Conhece-te a ti mesmo. Por que era importante? Por que, na verdade, Sócrates falava que era tão importante isso? Porque a partir do momento em que a gente começa a se conhecer, a gente começa a separar aí o que é meu e o que é do outro, né? O autoconhecimento serve para isso, para você entender o que é seu, o que é do outro, você manejar melhor a vida e as ideias. E a tipologia traz para a gente essa base, né? Ajuda a gente nesse autoconhecimento, a gente entender, aceitar o outro e começar a lidar com as diferenças. Então, eu estou trazendo aqui agora o seguinte, eu sou apaixonada pelo número 4. Tudo meu eu gosto de classificar em 4, mesmo porque eu sou apaixonada por tipologia, eu acabei aprendendo isso com Jung, né, com essa questão aí da tipologia. Quando eu falo que eu sou apaixonada pelo número 4, e que eu gosto de trazer o número 4, é o seguinte, quando eu comecei a estudar tipologia, eu comecei a ver um sentido muito grande na forma como Jung traz a divisão das funções, né? Essa estrutura do 4, se vocês pensarem, o 4 na numerologia é muito forte, porque o 4 significa organização, né? Quando a gente está na fase do 4, é estrutura. Pense no alicerce de uma casa quadrada, tem uma estrutura, os 4 pilares. Então, 4 na numerologia significa organização, clareza, estrutura, né? A nossa estrutura. Eu comecei a pensar, que coisa interessante, né? E o que traz aí, claro, em cima desses estudos, né? Também, desde a época dos temperamentos e tudo, ele traz aí uma forma da gente ver o mundo também. Se a gente for pensar, né? Tem aí algo que é quase que terreno aqui, né? Do nosso planeta, que é o 4. A organização do 4, né? As 4 estações, né? Os 4 elementos, terra, fogo, ar e água, né? Tem uma estrutura dentro desse mundo da gente aqui que é muito organizado, que é esse 4 aí. Então, 4 é um número riquíssimo. E, por exemplo, né, eu trago aqui algumas coisas. A estrutura quaternária, que é a estrutura que eu vou pedir para vocês lembrarem disso, quem está trabalhando com a estrutura quaternária quando a gente fala em tipologia. Né? Por exemplo, os elementos da natureza, ali que é a água, a terra, fogo,
né? Natureza, animais, plantas, minerais é outra estrutura, pontos cardeais, oeste, norte, leste, sul, estações do ano, verão, outono, inverno, as fases da lua, crescente, minguante, cheia. É que aqui cortou um pouquinho, gente, aqui. Mas os estados físicos, né? Líquido, solo, gasoso. Então, quando a gente vai olhar ali, essa estrutura dos 4 está muito presente. E Jung traz essa estrutura. Então, vou pensar para vocês, vou pedir para vocês pensarem em termos de estrutura de 4. E a outra coisa, antes da gente começar a entrar na tipologia, eu vou convidar vocês para pensarem na dança dos opostos. Jung, na tipologia, trabalha com a estrutura quaternária e trabalha com a dança dos opostos. Que dança dos opostos, né? Ali é essa. Em Yang, interior, exterior, racional, irracional, sujeito e objeto. Jung gostava muito de brincar com os opostos. Quando ele fala, por exemplo, da sombra e da luz, né? Ele sempre trazia essa visão dos opostos. E essa visão está dentro também da explicação tipológica. Deixa eu olhar aqui um pouquinho o chat. 4 fases da Lua. O nome do filme, O Método Perigoso. Legal, Ana. É isso mesmo. É isso aí. É isso aí, Francisco, O Método Perigoso. Vale a pena assistir, né, para ver ali também tudo isso, onde aqueles... Como é que foi ali a relação deles? Tem muita coisa legal no filme. Enfim, mas também é bastante criticado, né? Mas para a gente aí de psicologia, que gosta da parte de história, é legal. Então, eu vou convidar para vocês pensar sobre tipologia, a gente vai abrir aí o caminho, lembrando da estrutura quaternária e da dança dos opostos, ok? Que é o que é uma base para a gente entender melhor a tipologia. Como é essa estrutura sugerida por Jung, para a gente entender melhor? Jung apresenta ali, vamos dizer, 3 divisões básicas. Primeiro, ele olha como a pessoa foca sua atenção, como é que ela despende energia, certo? Depois vem a parte que é como a pessoa recebe informação do mundo. E, por último, como a pessoa processa essa informação dentro dela. Então, ele olhou, como é que a gente aprende o mundo? Como é que a gente busca conhecimento? Como é que a gente conhece o mundo? Vamos lembrar dessa estrutura aí. Primeiro de tudo, a gente não pode negar. Por exemplo, eu estou aqui, vocês estão aí, e vocês estão vendo essa palestra. Cada um de vocês está aprendendo o que eu estou dizendo de uma forma, porque a gente se relaciona com o mundo, não tem como negar, né, que a gente olha aquele mundo, tem aquela primeira impressão, e aquele mundo que a gente está tendo a primeira impressão vem para dentro da gente e a gente pensa sobre ele. Não é assim que acontecem as relações? A gente vê uma coisa, então a gente tem a forma como a gente entra em contato com a coisa e depois o que é que aquela coisa faz dentro da gente, ou o que a gente faz com aquela coisa dentro da gente, né? É sempre uma relação entre sujeito e objeto. Tá? E aqui, esse objeto são as diversas situações, as diversas coisas do mundo. O objeto está fora, no exterior. O sujeito é a gente com o nosso interior, o que a gente pensa, as nossas emoções e as nossas sensações. Primeiro de tudo, Jung trouxe o conceito de extroversão e introversão. Então, pensando nessa relação que a gente tem, né, que olhar para uma coisa e a forma como a gente se relaciona com o mundo, primeiro de tudo, a gente tem 2 formas que têm a ver justamente com a atitude, como a gente lida, né, com esse mundo, como nos relacionamos, como a gente busca energia no mundo externo, que ele traz como 2 formas aí de ver, que é extroversão e introversão. Muita gente acha que a questão da extroversão, né, é um sujeito extrovertido, é porque ele é tímido, né? Ou introvertido
extrovertido é porque ele não tem timidez, ou introvertido é porque ele é tímido. Na verdade, isso não tem nada a ver com o conceito de timidez. Um extrovertido pode ser tímido e um introvertido pode não ser tímido. Ok? Jung não estava falando de timidez, ele estava falando de da onde a gente busca energia. Se a gente busca energia no mundo externo, fatos, pessoas e coisas, e se preocupa, né, em buscar, e se preocupa em buscar energia do objeto, ou seja, os extrovertidos gostam de gente, gostam de pessoas, gostam de se comunicar ali, estar ali naquele mundo vivendo com burburinho, certo? Gosta de viver mais um mundo externo. E o introvertido busca energia no mundo interno, nas suas representações, nas suas ideias, nos seus sentimentos, e se preocupa em retirar, né, sua energia do objeto, ou seja, ele não coloca energia no mundo externo, mas ele coloca nele. Muitas vezes, por exemplo, agora mesmo na pandemia, os introvertidos adoraram a pandemia. Eles não tinham que ficar saindo toda hora, né, estando no mundo externo toda hora. Muito introvertido gostou, porque assim, ficaram mais com eles, puderam ficar mais com eles. O introvertido, por exemplo, quando fica com muita gente o tempo todo, ele precisa ter uma hora, peraí, porque ele perde a energia no mundo externo. Ele precisa se acalmar, ir para dentro do quarto, tomar um cafezinho sozinho, sabe, ficar quietinho ali, mais tranquilo, porque o mundo interno dele tem uma riqueza incrível. Tem um peso ali muito, muito importante. Ele se diverte com as ideias, com as representações, com os sentimentos. Então, é nesse sentido do que te energiza. Muita gente, né, na pandemia ficou chateado, principalmente os extrovertidos, porque eles tinham que o quê? Que realmente não tinha situação, tinha que ficar dentro de casa, tinha que ficar muito consigo mesmo, muitas vezes, né? A não ser isso aqui que salvou a gente, porque realmente a tecnologia nos salvou, mas tem algo aí muito interessante que é os extrovertidos perderam energia, ficaram desenergizados. Muita gente deprimiu durante a pandemia por falta desse contato do burburinho desse mundo externo. Então, assim, é uma questão de aonde você se sente com a energia. Então, muito extrovertido aí, na hora que a coisa começou a abrir, só pensava em quê? Sair, e estar com as pessoas, Né? Então, essa é a diferença, né? Onde se busca energia, que foi a primeira sacada de Jung. Mas, para ele, isso só não bastava. Por exemplo, né, nessa sacada, ele fala que Freud é mais extrovertido, porque está mais ligado nessa relação com o objeto, e Adler era mais introvertido, porque estava olhando mais as questões internas do sujeito. Vamos lá. Mas não alternamos essa busca, não. Ora introvertido e ora extrovertido. Então, Malu, o que é que Jung fala sobre isso? Malu está perguntando se não tem uma alternância aí, que horas a gente está mais extrovertido, mais introvertido. Jung dizia o seguinte, que não, que a gente tinha ali uma preferência que realmente predominava, como eu trouxe para vocês essa coisa de escrever, né? A gente pode, né, escrever com uma mão e com a outra, mas a gente prefere. É como se, Malu, um extrovertido, quando fica muito sem esses estímulos do ambiente, esse extrovertido cai muito a energia dele. Chega uma hora que cai, né? É na situação. A gente pode o quê? Né, buscar situações diferentes. Se eu sou extrovertida, eu posso estar ali, mas de vez em quando, poxa, eu quero ficar mais para mim, ou ficar mais quietinha, posso. Mas não é o que eu prefiro, entende? Não é a minha preferência. Se eu fico muito no ambiente que não é o meu, a minha energia cai, eu preciso ir lá fora buscar energia. A mesma coisa com o introvertido. Ele gosta do ambiente ali, não é que ele não goste, só que tem uma hora que aquilo dali suga a energia dele, e ele precisa voltar um pouquinho e ficar mais quietinho,
né? E ficar mais consigo mesmo, com as suas ideias. Então, é nesse sentido. A gente lida com as duas coisas, mas tem aí algo que nos deixa mais à vontade, né? Que mexe com as nossas preferências. Tá bom, Malu, que bom. Que bom, Malu está dizendo que entendeu, espero que vocês também tenham entendido. Então, assim, né, tem esse jogo, mas tem o quê? É quando você sente que a energia está indo mais, que você está perdendo. Então, você tem aí a forma, né, como você lida, a preferência, que é o que conta objetivamente. E aí, a partir da extroversão e a introversão, né, voltando aqui, vamos deixar aí um pouquinho, né, reservar isso. Jung disse assim, puxa, mas não é só isso, né? Isso aqui está muito raso, está muito simples. Tem algo a mais aí, né, nas preferências desse indivíduo que a gente precisa olhar mais para isso. E aí ele começa a observar que, como nos relacionamos com o mundo, certo? Tem ali uma dinâmica maior, que não é só essa diferença de extroversão e introversão, mas que, quando a gente lida com o mundo, primeiro de tudo, a gente, né, como eu falei ali, ao olhar um objeto, ao se relacionar com o mundo, a gente entende que, quando nós somos sujeito e tem um objeto que é o mundo, a gente entende que alguma coisa aquela coisa existe, certo? Então, nessa nossa relação, não tem como negar. Você disse, não, está ali, tem uma coisa que existe. Depois, obviamente, você entra, né, numa segunda etapa, que é, essa coisa é. Você diz, essa coisa é o quê? Né? Eu estou aqui diante de vocês, do computador, eu digo, eu estou aqui diante de uma coisa. Então, primeira coisa é o quê? A minha sensação, que eu sei que é uma coisa. Depois, eu percebo que aquela coisa é o quê? É alguma coisa, é o computador. Depois, dentro da gente, com a introjeção dessa coisa aí, a gente diz, espera aí, mas essa coisa, eu gosto dela ou não gosto dela? Eu tenho uma atitude de valor, eu atribuo um valor a essa coisa me faz bem, não me faz bem, estou confortável ou não? Então, vem a terceira função aí, que é o sentimento. É o que eu sinto, ok? E, por último, aí, muitas vezes, a gente tem situações no mundo, né, trazendo aí cada situação dessa, em que uma coisa nem está ali. Mas Jung dizia assim, essa função, para ele, era a função mais difícil de se explicar das 4 funções. Porque ele dizia, às vezes, tem coisas na forma como a gente apreende o mundo que não está ali. A gente tem um faro, a gente tem um palpite que aquela coisa existe, né? Ele dá muitos exemplos de civilizações aí mais antigas que, assim, essas inspirações que vêm de repente, que a gente não sabe de onde vem, né? A coisa não está posta, no entanto, a gente sabe que aquilo ali, né, tem que pode ser alguma coisa. Ele falava do tempo aí, né? Ele trazia o conceito do tempo, que pode ser que aconteça, né? Pode ser que venha no futuro. A intuição olha para o futuro, a coisa não está posta, mas você começa a ver como uma possibilidade, como um faro que vai acontecer, como algo que pode ser. Então, Jung traz essas 4 funções aí, né? Essas 4 funções, a primeira é essa, que alguma coisa a coisa existe, que é como a gente tem ali as sensações. Depois, o pensamento, que essa coisa é, que a gente define o que essa coisa é. Depois, dentro da gente aí, essa coisa faz sentido, eu gosto, eu não gosto, como é que eu sinto essa coisa que tem a ver com sentimento. Depois, a intuição, que é esse faro, né? Esse pensar sobre o futuro, o que é que pode ser essa coisa. Só que lembrando aqui da dança dos opostos, vamos, né, trazer isso aí para a gente, dentro da dança dos opostos, Jung trazia a seguinte
questão. Quando a gente conhece esse mundo, uma dessas funções, assim como a gente tem a preferência da extroversão ou da introversão, uma dessas funções também se diferencia mais na vida da gente. A gente também elege. Então, a gente mistura a extroversão, ou com a sensação, ou com o pensamento, ou com o sentimento, ou com a intuição, dependendo da que vai ser diferenciada, né? A função principal, a eleita. Ou a intuição com a sensação, com o pensamento, com o sentimento, ou com a intuição. Ok? E aí, ele traz a seguinte ideia. A sensação e a intuição são funções que se juntam ali, que são funções irracionais ou de percepção. Ele primeiro ele usava muito irracional ou racional. Né? Irracional é que estava ali menos, assim, lógica, né? Que era aquela coisa da sensação, do que você percebe, como você acessa o mundo. E ele separou a sensação e a intuição como essas duas funções, de o primeiro acesso que você tem no mundo. Então, alguma coisa está ali, ou alguma coisa não está, mas eu acho que pode estar e que pode ser, tá? Então, a gente acessa o mundo assim, uma coisa está ali, estou vendo, são os nossos sentidos, né? Os nossos 5 sentidos, por isso ele falava da sensação, e a outra é completamente oposta, que é uma intuição, é um faro, não está ali, mas eu acho que é. Né? Acontece aí um futuro que eu acho que é. E depois ele trazia a questão das outras duas funções, que era o pensamento e o sentimento. Eu não disse que quando a gente acessa o mundo, a gente aprende aquela ideia dentro da gente, a gente vive com ela dentro da gente, a gente pensa sobre ela. Então, o pensamento, né, é uma função aí também racional, porque a gente vai pensar sobre, vai julgar o que a gente aprendeu e vai pensar sobre. Então, o pensamento diz, esse é um computador, eu vou pensar sobre isso, eu vou olhar ali de um jeito bem racional. E o sentimento também vai avaliar. Jung dizia que ele era muito criticado, as pessoas ficavam sem entender quando ele explicava que sentimento também era uma função racional. Ele dizia, as pessoas não entendem, ficam irritados. Mas por que o sentimento é uma função racional? Porque você pensa também com o sentimento. Né? O sentimento é uma função racional porque simplesmente você está atribuindo um valor. Você está julgando. É muito legal quando a gente muda. Desculpem aqui, eu vou beber uma aguinha. É muito legal quando a gente começa a pensar que a forma da gente avaliar o mundo em termos de valores, do que a gente gosta e do que a gente não gosta, também é uma forma de pensar sobre o mundo. Então, Jung separava assim, as funções irracionais ou de percepção, que são essas que você acessa, e as funções racionais ou de julgamento, que é o que você faz com isso dentro de você. Tá claro? Deixa eu ver aqui um pouquinho. Gente, eu espero que fique claro. Sim, perfeito, sentimento irracional, nunca havia pensado nesses termos, mas de uma forma ou de outra sempre senti assim. Malu está falando que sempre sentiu assim. Jung também aderiu à teoria de Freud sobre id, ego e superego. Sim, mas isso daí depois também é transformado, mas assim, isso daí é uma outra aula, na verdade, né? Mas também, só que ele depois separa como self, né? Ele desenvolve de uma outra forma, né? Que aí a gente vai trabalhar com as funções do inconsciente. Hoje eu estou falando das funções aqui, assim, do consciente, né? A tipologia aí, essas 4 funções são funções do consciente, funções ectopsíquicas, ok? E
E aí, como a colega perguntou aqui, aí já é uma outra aula. Mas, assim, vou pedir permissão para continuar aqui com vocês nessa. E aí, o que acontece, objetivamente? Tem essa divisão aí, né, para a gente entender. A gente elege essas funções. Então, tem gente que é mais sensação, tem gente que é mais intuição, tem gente que é mais pensamento e tem gente que é mais sentimento. Junto com a extroversão e a introversão, o que dá, no final, 8 tipos, né, dentro da tipologia clássica junguiana. Não estou falando aqui de instrumentos como o MBTI, que são 16 tipos, depois desenvolvidos pela mãe e a filha, né, Catherine e Briggs, né, ali, desculpe, Isabel Briggs, né, e Catherine Myers, aí é outra coisa, que é do MBTI, que é muito bacana também, mas aqui eu estou falando do clássico junguiano, né, da tipologia mais clássica. Ok, Ana, ok. E aí, eu queria falar para vocês assim, quando a gente elege essas funções, né, quais são, por exemplo, as características da pessoa que tem mais a extroversão e a intuição, né? Essas duas atitudes aí, que é da onde a gente busca energia. A extroversão principal é o mundo externo, a intuição é o mundo interno. A extroversão, a gente está sempre atento às coisas à nossa volta, né? Enquanto a intuição, desculpe, não é intuição aqui, viu, gente? Desculpem, aqui é introversão, ok? Está escrito aqui errado, é introversão, ok? É o mundo racional, a pessoa fica um pouquinho mais racional, atenta aos próprios sentimentos e pensamentos. A extroversão, a gente sempre vive primeiro a situação para depois refletir sobre o que a gente está vivendo. O extrovertido é mais impulsivo. O introvertido, né, ele pensa ali sobre a vida antes de vivê-la. Ele não se joga tanto nas coisas. Primeiro, ele observa para ir e para vivenciar aquilo ali. Tá? Só lembrando que é extroversão e introversão, não é intuição. Intuição é uma das funções. E aqui vem as características das 4 funções. O que é a sensação? Sensação é aquela pessoa que gosta do concreto, não é aquela pessoa que vai de encontro com o mundo e diz, isto é? Pois é. A sensação é realista, é prática, são as pessoas que usam os órgãos dos sentidos, ou seja, são empiristas, precisam da experiência, da vivência naquele momento, são mais tradicionais, gostam de rotina. Tá? Então, o tipo sensação é muito objetivo. O tipo sentimento, ele é o quê? Ele é mais empático, é sensível, harmonizador, gosta de gente, de pessoas, é mais diplomático, afetivo. O primeiro lugar são as pessoas. O primeiro lugar é a comunicação. O primeiro lugar é saber se ele gostou ou não daquilo. Ele avalia tudo em cima de valores, né? Se aquilo faz sentido, mas em cima do que ele valoriza. Eu gosto disso ou não gosto disso? Né? Então, as pessoas são muito importantes. Depois vem um pensamento que é lógico, racional, questionador, crítico, bastante realista, organizado. O pensamento gosta de pesar os prós e os contras, né? Olhar ali, tem que ter uma lógica para ele, senão ele não compra a ideia. Okay? Então, o pensamento é muito racional, porque ele diz o que a coisa é, ele nomeia, ele organiza o mundo. Depois vem a intuição, aqui sim está escrito certo, intuição, que é o quê? É o que não está posto, então ele é abstrato, é imaginativo, é conceitual, tem rápida capacidade de criar coisas, de ter ideias, né? É muito original e criativo, porque se não está posto, né, ainda vai existir. Então, ele tem a facilidade de olhar para o que não está presente e imaginar. Tá? Ele tem essa possibilidade de imaginação.
né? E de criatividade, é bastante criativo. Só que Jung organizava da seguinte forma, e muita gente aí às vezes não entende. Ele traz ali a estrutura cruciforme, trazendo os 4 para a gente entender essa dinâmica. E aí eu digo que essa dinâmica é muito rica. Por quê? Quando você elege uma função, e, por exemplo, você é mais sentimento, essa função, sentimento, né, que é função de julgamento, assim como o pensamento, ela fica como a sua função principal, mas fica oposta ao pensamento. Então, assim, a pessoa não pode ser uma função sentimento e ter, por exemplo, o pensamento como uma função auxiliar. Não existe ter essas 2 funções, ou ir uma hora para uma, ou ir uma hora para outra, enfim. Né? Quem é sentimento, o pensamento fica como, lembra da dança dos opostos? Fica como função oposta. Por que ele dizia isso? Porque, por exemplo, era uma coisa até que ele defendia muito como função de julgamento. Quando você está fazendo um trabalho científico, que você tem que ser o mais imparcial possível, se você coloca seu sentimento, aquilo ali não dá. Ou você vai pensar em termos de valores, de como você se relaciona, gosto, não gosto, faz sentido para mim, e leva em conta, né? Ou você fica ali passional em relação ao que faz sentido ou não, ou você olha para aquilo em termos de objetivo, né? De um olhar objetivo, de um olhar com uma lógica. Então, ele dizia assim, não tem jeito. Ou você é sentimento, ou você é pensamento. Assim também era com sensação e intuição. Ou você olha uma coisa e é sensação e diz, aquilo são os meus sentidos, e aquilo está muito claro para mim, ou você é intuição. Não está posto, eu posso imaginar, não é o que é o que pode ser. Então, ele também fazia. Quem é sensação como principal, a intuição vai estar como a inferior. Ou se é intuição como principal, a sensação vai estar como inferior. Nesse sentido que eu peço para vocês trazerem aí, né, de novo, esse conceito dos opostos. Sentimento, o oposto é pensamento, sensação, o oposto é intuição e vice-versa. Não sei se alguém tem alguma dúvida, que essa partezinha é um pouquinho mais, né, aí a gente, que é a parte dinâmica da tipologia mesmo. Então, por exemplo, eu sou intuição, né? Essa coisa da criatividade, muito imaginativa, né? Esse olhar para o futuro, o que não está posto ainda, já imaginar como é que pode ser. Automaticamente, eu não sou sensação. Minha sensação fica como uma função aqui inferior. Então, ficaria aqui, né? O intuição aqui e a sensação aqui, como função inferior. Então, eu não sou muito objetiva, né? Muito ali de categorizar as coisas. Por exemplo, um tipo sensação, se vai perguntar a você, onde é que eu posso ir para a farmácia, né? Se ela estiver perguntando ali para um tipo intuição, o tipo intuição vai dizer, você pega, sai aqui na porta, desce, anda uma quadra, está na farmácia. Tipo sensação não vai se conformar com isso. Ela vai encher o saco do tipo intuição. Porque vai pedir, sim, mas eu vou como? Abro a porta, eu pego o elevador, como é que é exatamente? Quantos passos eu vou dar? Tem alguma rua no meio? Ela quer os detalhes. E a intuição não tem paciência para detalhes. Ela quer rapidamente dizer, é assim que faz. Ao mesmo tempo, se essa intuição pergunta para uma sensação, para um tipo sensação, aonde é a farmácia, ela quer que ela diga isso. Ó, você desce aqui e anda um pouquinho. Se a sensação começar a explicar muito, você vai abrir a porta, pegar o elevador, abrir, descer não sei quantos andares, dar 10 passos, dar mais 10, aí você vai ver uma loja tal, aí ela já perdeu a paciência. Não quer mais nem escutar aquilo ali. Né? A cada um desses daí, né, a gente tem a questão, porque cada função, tanto a função principal, que é a nossa predileta, certo? Que a gente se sente mais à vontade, quanto a nossa função inferior,
são funções importantes. Por que que nossa função inferior é importante? Porque ela, gente, está inconsciente, né? Ela é a nossa sombra. A função inferior e a função terciária, né? Nesse caso aqui, trazendo para vocês, sentimento é uma pessoa que gosta de gente, que adora pessoas, que gosta de se comunicar, que sempre está trocando o tempo todo, mas que não gosta muito das coisas muito lógicas ali, né? Tem uma questão que é trazer ali algo mais lógico, que ela pese prós e contras, é um desafio para ela. Então, é a função inferior, é a que está no inconsciente, né? A função inferior é o nosso desafio na vida. Então, aqui, analisando essa pessoa, ela é sentimento. Ela tem intuição, vamos supor que ela tenha, pode ser um ou outro, mas vamos fazer de conta que ela tem intuição como a função secundária, que também ajuda ela, e tem a sensação como função terciária. Se a gente fosse traçar uma linha aqui, ó, essa parte aqui seria o inconsciente dessa pessoa, que são os desafios dela, e aqui o sentimento e a intuição, que são as funções que ela se sente mais à vontade, tá bom? Então, sempre a nossa função inferior, na dinâmica aí, é a função que nos pede um olhar, né, desafiador, porque é o nosso desafio. Eu, sendo intuição, por exemplo, que gosto muito de elocubrar, tenho esse probleminha de ser mais organizada aí, gosto de criar, a minha função de, vamos dizer assim, desafiadora é a sensação, porque essa necessidade de organizar as coisas de uma forma muito certinha, de se ater aos detalhes, vocês vejam que eu botei aqui intuição, era para botar, né, introspecção, e esse detalhe passou, então não é muito detalhista, certo? E essa é a minha sombra, é o que eu tenho que lidar. Uma coisa muito interessante, que quando a gente está mal, quando a gente não está legal, a nossa função inferior toma conta da gente. Ela vem de um jeito muito forte. Quando uma pessoa, por exemplo, que a intuição não fica tão legal, ela começa a ficar obsessiva, organizada demais, sabe? Ela não sabe de lidar direito com a sensação. Jung dizia assim, a função que toma conta aí é a função inferior. Um sentimento, uma pessoa que é muito emocional, muito bacana, que tem o sentimento como função principal, o que é que acontece? Quando não está legal, fica muito chata, objetiva, muito isso, tem que ser isso, muito lógica, porque muitas vezes, né, o pensamento toma como a função principal, ou seja, o inconsciente, né, vem de um jeito ali desorganizado, bem forte aí. Dúvida, mas não achei que era pensamento e sentimento. Agora pirei. Tá. Malu, você pode me dizer mais um pouquinho como é que é essa dúvida, Malu? Malu está dizendo, dúvida não, mas achei que era pensamento e sentimento. Não, né? Porque o que é que acontece? Pensamento e sentimento são funções, né, opostas. Entendeu, Malu? Pensamento e sentimento são funções opostas. E sensação e intuição, porque não pode, aquilo que eu falei, não pode ser ao mesmo tempo as duas coisas. É isso, a gente tem que pensar em termos de função oposta, né? O sentimento, a pessoa ou é sentimento ou é pensamento. Então, a função pensamento fica mais no inconsciente, certo? Ou é intuição ou é sensação, né? Elas não batem nem como função auxiliar, não entra nem como função auxiliar, ok? E aqui eu trago para vocês, que eu gosto muito, aqui tem mais gente perguntando, um minutinho. Olha... Então, agora entendemos as funções opostas. Eu preciso entender melhor isso. Sim, em você. Ok, Malu. Porque é legal a gente fazer até um exercício, né, de tipologia, fazer um QATI. O professor Zacarias tem um QATI, assim como o MBTI, né? Quem cuida do MBTI é o Instituto Filipelli, mas vale a pena fazer um indicador desses para ver como é que você funciona. A Ana Ru
a Ana Utovsky, eu acho, né? Está falando razão e emoção, sim. A gente pode falar em termos de razão e emoção nessas duas funções, né? Do pensamento e do sentimento. E aí a gente traz aqui, que eu gosto muito do professor Zacarias, que ele é genial, ele tem um livro maravilhoso, né? Tipos da diversidade humana. Depois eu posso mandar a bibliografia para vocês também, que ele traz uma analogia entre as funções e as fases da Lua, né? A função superior, que é aqui a Lua cheia, que é completa, que a gente está feliz da vida, está tudo bem. A função auxiliar, que é um pouquinho menos forte, mas que é uma função que ajuda a gente também. A função terciária, que já é menos ainda, e a função inferior, que é essa que fica completamente obscura no nosso inconsciente. E que quando ela vem à tona, que é quando a gente não está muito bacana, ela vem como uma função arcaica, bárbara, indomável, primitiva, autônoma, obsessiva, ela vem com tudo, sabe? Ela vem com tudo. Por que muitas vezes, Jung sempre trazia assim, esse exemplo, né? Por que um professor, por exemplo, né? Uma pessoa mais ali, um intelectual com uma função pensamento mais presente, mais organizada, qual é a grande questão dele? Ele não sabe lidar com as emoções. E quando não sabe lidar com as emoções, geralmente se apaixona de uma forma desenfreada, procura pessoas também que são mais sentimento, porque como ele não sabe lidar com isso, né, geralmente casa com pessoas ali que são muito sentimento, para compensar também, porque não sabe lidar, morre de medo que seja tomado, porque quando a gente não está bem, certo? A gente é tomado por essa função inferior. Então, a gente fica muito over naquilo que a gente não sabe lidar com, né? Então, o sentimento fica muito lógico, não sabe lidar. Então, a pessoa fica, como o pensamento impressiona muito ela fica muito racional, muito dura, né? A pessoa que é sentimento, quando não está legal, fica muito dura, joga muito duro, fica muito querendo tudo objetivo, tudo muito, né, certinho ali, muito claro. A intuição fica muito o quê? Organizada, obsessiva, a pessoa que é intuição, que é mais solto, mais criativo. A sensação, quando, né, uma pessoa muito organizada, muito clara ali nas coisas, deixa o que a intuição toma conta como a função inferior, então ela fica desorganizada, ela fica, não sabe lidar com a criatividade. Então, gente, é muito interessante assim essa dinâmica, né? Essa forma como a gente vai lidando, como Jung trouxe. O que eu acho mais interessante é a riqueza da dinâmica que ele traz quando ele começa a expressar e trabalhar como ele organiza o pensamento, né, em relação à tipologia. Vamos ver aqui no chat, tem mais perguntas. Me lembra o livro Lobo das Estepes, é verdade, de Hermann Hesse. O conflito do emocional e do racional. Perfeito, Malu. Perfeito, é isso mesmo, porque tem um conflito, né? E é essa sombra. A nossa função principal está na luz, a nossa função inferior está na sombra. E nosso desafio é aprender a lidar com ela da melhor forma possível, né? Aprender, por exemplo, é você ter consciência. Por que os tipos, você conhecer o seu tipo é tão importante? Porque você vê qual é a sua sombra. Eu tenho questões com organização, porque sou intuição, então eu tenho que ficar muito de olho nos detalhes, porque eu não sou o tipo detalhista. Então, eu tenho que olhar cada detalhe. Eu já sei que eu tenho isso em mim. Então, é uma forma bacana de lidar com a função, né? De você entender qual enfim, a sua falta. Ou a pessoa que é muito sentimento, trazer mais essa coisa de pesar, né? De trazer mais a parte racional, ou a pessoa que é muito pensamento, né? Abrir ali o caminho também para entender que tem o outro, né? Que você tem ali que construir uma relação com o outro. Então, é muito interessante. Por isso que a tipologia junguiana se deu tão bem com o mundo corporativo, ajuda muitas empresas aí, né? Através do MBTI, ok? Até saiu uma reportagem essa semana, assim, que eu
achei que, assim, muito superficial sobre o DTI, porque se você pensar nessa lógica toda aqui, né, nesse dinamismo que Jung traz, dos, vamos dizer, instrumentos, né, para aplicação na tipologia, é um dos mais lógicos e claros, e mais dinâmicos também. Vale a pena conhecer. Bem, gente, aqui, quase fechando, eu vou trazer agora aqui uma ideia em relação a isso. Se alguém tiver alguma dúvida aí, quiser colocar no chat, por favor, coloque. Mas eu vou trazer aqui para vocês uma ideia que é minha, né? Assim, foi uma coisa que me ajudou na tipologia e que eu acho que eu quero trazer para vocês pensarem sobre. Que é o seguinte, se esse quadro, se a estrutura quaternária ajuda tanto a gente a pensar, não pode, essa estrutura quaternária, a forma como ela é organizada, né, pode ajudar a gente a compreender o mundo melhor. Eu comecei a observar em muitas taxonomias, em muitas teorias, que tinha uma estrutura quaternária ali atrás. Na verdade, eu ficava assim, meio que obsessiva. Eu disse, espera aí, onde é que tem uma estrutura quaternária aqui? Porque eu acho tão bacana essa forma de organizar o mundo, que eu comecei a olhar as taxonomias a partir disso, da estrutura quaternária. Comecei a achar ela em um monte de coisa. Por exemplo, na semiótica, né, no quadrado semiótico de Floch, ele traz os valores do consumidor, se o consumidor é muito prático, se o consumidor é muito, assim, utópico, sonhador, né? Se é muito crítico, se é muito lúdico. Eu comecei a ver aqui uma estrutura quaternária, né? No sentido desse prático ser, né? Essa parte mais da sensação, no sentido do crítico ser o pensamento, no sentido do lúdico ser aquela pessoa que brinca, né? Brincar precisa ali do outro, então, de ser o sentimento, e no sentido do utópico, do sonho, de ser a intuição que não está posto. Comecei a ver também a estrutura quaternária no design thinking, né? Se você pensar a estrutura do design thinking, a empatia, que é esse entrar em contato com o outro, buscar quais são as necessidades, né, antes a fase de pesquisa, que tem a ver com o quê? Com o sentimento. Depois, a definição do que é que a gente vai fazer mesmo ali, né, que tem a ver com o pensamento, que é estruturar, né, trazer a parte lógica do que é que a gente vai fazer. Depois, toda essa parte de idealização e de prototipar, que é imaginação, que é intuição. Então, tem a ver com não está feito ainda, ou seja, você vai criar aquilo ali, né? A função da intuição. E depois a parte da testagem, que é a prática, que é a função da sensação. A sensação é de fazer as coisas, a sensação é de realizar as coisas. Aliás, uma das questões do intuitivo, que tem a sensação como função inferior, é que o intuitivo sonha muito, e na hora de realiza pouco. Tem ali algumas questões, porque precisa, né, de algo que concretize, e a sensação é essa função que concretiza, que lida com o que é, com o concreto. Ok? Muitas vezes também tem as pessoas que são muito concretas e que não conseguem criar, sair da casinha, e precisam o quê? Desenvolver a intuição. Então, o design thinking tem essa função aí interessante. Por exemplo, os 4 pilares da educação para o século XXI, que está dentro do livro de Edgar Morin, que ele escreveu, né? Se você pensar aqui, aprender a conhecer, que é dominar os instrumentos, os conhecimentos, para se beneficiar das oportunidades oferecidas da educação. O que acontece aí? A gente está falando do pensamento, né? Que é juntar esses conhecimentos, elaborar, organizar, aprender a fazer. A gente está falando da sensação, que não é apenas repetir as palavras, mas fazer, né? Desenvolver caminhos para a mudança, aprender a conviver, que qual é aí a função, né? Que é compreender o outro, respeitar os valores, tudo isso tem a ver com a função sentimento, né? Que é obter a cooperação dentro dos 4 pilares. Depois, aprender a ser,
que é imaginar esse futuro, fazer o projeto de vida, né? Aprender a ser o que você vai se tornar, compreender o mundo, né? Para se comportar nele de uma forma que você possa desenvolver os seus talentos. Então, assim, é muito interessante quando a gente começa a pensar o mundo a partir da estrutura quaternária. Pode ser uma forma de ajudar a gente a ver o mundo, de organizar também o nosso mundo. E aí eu brinco aqui, quem é que pode responder? Sex and the City, né? Quando a gente faz aí com as 4 meninas, eu não sei se alguém assistia aqui, mas tem uma estrutura quaternária também bem bolada para montar histórias, né? Para contar histórias. A gente podia olhar aí essas 4 personagens, né? A partir de cada função. Não sei se vocês assistiam Sex and the City, mas eu acho muito interessante porque ajuda a gente a criar. Se eu fosse trazer aqui maravilhoso, eu sim. Então, Aline, vamos lá, Aline, já que você assistia, me conta aí um pouquinho quem é que você acha que é o quê, né? Se é aí a Carrie, né? Miranda, Samantha e Carrie e Charlotte, se você na verdade, se você concorda que Miranda era mais pensamento, mais objetiva, Samantha era o que? A sexualidade, os sentidos, né? A função sensação tem muito a ver com os órgãos do sentido, com prazer. A função sensação sabe tirar prazer da vida. Então, Samantha seria mais a sensação, né? Porque ela era mais a coisa da sensualidade, era muito forte. Também muito, né? Gostava muito de prazer, da estética também. Carrie era a intuição, a criativa que escrevia, né? Que trazia ali a história para o mundo. E Charlotte, a mais o quê? Emoção, sentimental. Lembra? Charlotte era bem, né, sentimental ali. Então, eu brinco um pouquinho aqui, trazendo essas 4 personagens, fazendo aí, né, uma ponte com Jung. Bem, gente, assim, para terminar, eu proponho aqui para vocês uma forma de desenvolver projetos a partir das 4 funções. Né? Minha amiga está falando, maravilhoso, a Aline está dizendo, maravilha, concorda 100% com né, essa relação aí com a teoria junguiana. Claro, gente, a gente está brincando aqui um pouquinho, né, mas é para ficar mais didático. Aqui uma aula de tipologia, né, estudar tipos é muito mais do que isso, mas é aqui um passinho para vocês se interessarem, ir atrás, desenvolverem mais um pouquinho. Né? Mas, e pensar, né, nisso, nessa forma diferente de cada um, né, a forma como a gente se expressa no mundo. Então, é uma pincelada geral. E, assim, para terminar, eu trago aqui para vocês perguntas para desenvolver projetos. Então, assim, trazendo ali, né, sentimento. Quem são as pessoas envolvidas? Então, como é que a gente faz um texto também? Até para uma redação, até para a gente fazer uma redação. O sentimento eu quero atingir aquela pessoa primeiro empaticamente. Como é que eu faço para ser empática, né? Depois, num projeto. O que é o conceito desse projeto? Aí entra o pensamento. Como é que a gente pode realmente desenvolver alguma coisa aqui que tem uma lógica, que faça sentido? E aí a gente traz o pensamento. Depois a sensação, né? Como vamos fazer claramente? Quais são os passos que a gente vai trazer aqui para esse projeto? Primeiro, segundo, como é que a gente vai fazer isso? Depois a intuição, que é pensar sobre o futuro. Quais as possibilidades de aplicação? O que é que eu quero com isso? Veja que numa redação também, né? Primeiro você pega o autor ali de uma forma emocional. Depois você vai para o assunto e traz o conceito de uma forma bem objetiva, clara, com sentido e com lógica. Depois você diz, né, o que é que vai fazer a partir daquilo, né? A parte que você vai dar exemplos, porque a sensação ela traz coisas muito objetivas ali, né? Ela é muito clara, é o que é. Então, quais são os exemplos daquilo? Você pode, né, dar um exemplo. Depois, quais as possibilidades de aplicação? Para quê aquilo ali? Né? Você vai fazer o quê com aquilo? Para que serve tudo aquilo? Um trabalho de pesquisa, isso aqui pode ser uma estrutura bacana, né, para vocês desenvolverem, trazer essa estrutura para vocês levarem
né? Primeiro esse rapport, depois a estrutura ali mais clara, depois o que é que exemplos, como eu trouxe aqui hoje nesse trabalho. Eu trabalhei aqui com a estrutura dos 4. Primeiro eu brinquei com vocês, né? Brincando, pedindo para vocês dizerem o que é que vocês preferem, fazendo aquela pergunta, né? Pedindo para vocês escreverem com uma mão ou outra, vocês se envolverem, né? Eu trouxe aqui esse rapport de sentimento, buscando os sentimentos, fiz algumas perguntas, como é que eram as preferências de vocês. Depois eu fui para a parte mais lógica da coisa, que é o pensamento. Depois eu trouxe aqui no final essa parte toda que eu trouxe os exemplos de Kelly, né, que eu comecei a dar, enfim, de Sex and the City, que eu comecei a dar os exemplos objetivamente, e depois eu fui trazendo aqui uma proposta para vocês do que fazer com isso, né? Que pode ser organizar projetos, né? Trabalhar dessa forma, de ir fazer também um indicador de personalidade ali, tanto o QATI ou o MBTI, para que vocês se autoconhecessem, né? Falando para que isso, para que serve, objetivamente. Então, aqui, trazendo mais um pouquinho, quais são os envolvidos, quem são as pessoas envolvidas, o que fazer para chegar até as pessoas, falando de projeto, né? Como conceituar a ideia, qual a defesa da ideia, quais os prós e os contras, qual a consequência lógica, que a gente está falando do pensamento, que é bem lógico. Depois vem a sensação, que é o que fazer, a realização, o que fazer exatamente, a organização das etapas, o que é necessário para realizar, como vamos fazer, que aí é o exemplo mesmo, é o passo a passo. E, por fim, a intuição, que é quais as possibilidades de aplicação desse projeto, que caminhos a gente quer alcançar, quais as implicações para chegar, né, nesse projeto, é o que não está posto, é o que a gente vai criar, para que a gente está fazendo aquilo, é o futuro, envolve a noção e o conceito de tempo. E, bem, para terminar, enfim, né, que já foi mais um pouquinho, eu só quero trazer essa última colocação, né, essa forma aqui que Jung traz para a gente, que eu acho que ele fala bem, né, qual foi o objetivo que ele teve, né, ao desenvolver, na verdade não é o objetivo, não é isso, é a intenção que ele teve ao desenvolver a tipologia, que eu acho que ajuda a gente a lidar com muitas coisas, não definir as pessoas, mas trazer um diálogo. E Jung fala o seguinte: é muito comum me perguntarem, fulano é de tal modo, não é desse tipo, não é esse tipo racional? Minha resposta costuma ser: nunca pensei a esse respeito. E, na verdade, não o diz, pois não adianta colocar as pessoas em gavetas de diferentes rótulos. Entretanto, quando se dispõe de um largo material empírico, são necessários princípios de ordem e de crítica para que se proceda a uma classificação. Espero não estar exagerando, mas é para mim extremamente importante criar uma ordem em meus dados experimentais, especialmente quando as pessoas estão preocupadas e confusas, ou quando se tem de explicá-las umas às outras. Então, a tipologia vem ajudar a gente nesse sentido, né? A gente nomear para ter um diálogo mais próximo, né? Veja, você tem essa preferência aqui, né? Validar com a pessoa, mas falar a partir de algo que seja mais concreto, que nos ajude a organizar as ideias, não é, na verdade, rotular as pessoas, mas ter um diálogo de organização das ideias. Vocês aqui, por exemplo, devem ter pensado durante a palestra: será que eu sou isso? Será que eu sou aquilo? E aí começa a se organizar. Então, Jung trazia nesse sentido da organização, de uma categorização, de trazer clareza para, né, as nossas conversas, tanto terapêuticas como enfim, dentro das empresas, de relacionamento humano. Então, acho que é uma teoria que traz uma grande contribuição. E aqui eu estou convidando vocês a planejarem a partir dos tipos psicológicos, trazendo aí as funções de Jung. Bem, eu agradeço. Quem tiver perguntas, por favor. E
E a gente termina aqui, tem aqui a bibliografia. Agradeço a todos vocês, depois eu posso mandar. Oh, muito bom, que delícia te ouvir. Até amanhã de manhã, muito obrigada. Que bom, Malu, que você gostou, que bom, Ana, também. Muito obrigada, muito obrigada. A Ana também. Né? Vale a pena a gente ir mais, pesquisar mais, mas, enfim, a grosso modo, é isso que eu tenho para trazer aqui, né? Quando a gente fala de tipologia, né? Porque tem umas coisinhas aí que a gente tem, né, que pensar antes, é isso que eu sempre penso, né? A gente vai falar de Jung, sempre pensar ali na dança dos opostos e tudo mais. Paulo, bacana, Paulo, obrigada a você também. Obrigada, Ana, obrigada a todos que estiveram aqui, qualquer coisa eu estou à disposição, eu vou colocar aqui meu contato de e-mail, tá? No chat. Se alguém quiser... enfim, estou à disposição. E agradeço a todos, tá bom? Muito obrigada. Até mais. Aí o e-mail marisa.abujanra@terra.com.br. Boa noite, Ana. Boa noite, obrigada, Aline. Obrigada pela participação de vocês. Viu? Foi muito bacana, muito bacana. Um abraço a todos. Boa noite, Cimei, boa noite, Malu, boa noite, Aline.